Paulo Pelaipe ganhando força no Cruzeiro. Falo também sobre os mineiros em alta, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora que Paulo Pelaipe virou homem forte da confiança de Pedrinho BH no Cruzeiro. Uma observação importante, Paulo Pelaipe havia sido contratado para o Cruzeiro por indicação do Alexandre Matos, mas mesmo com a saída do Matos, Pelaipe se manteve no clube e vai ganhando cada vez mais espaço. Ele não vai mudar a nomenclatura do seu cargo de diretor executivo de futebol, mas sem o Alexandre Matos passa a ser uma voz super importante dentro do departamento. Importante contar também que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, vai virar uma espécie de manager, especialmente depois da saída do Matos. É o técnico da Raposa quem vai mandar, por exemplo, em relação a contratações, saídas, dispensas e tudo mais. O filho do dono da SAF, o Pedro Júnior, vai ter um papel também mais relevante. Ele quem vai comandar o time nas viagens, quem vai tocar negociações, e seu braço direito parece ser Paulo Pelaipe, dirigente veterano, com passagens por Flamengo, Vasco, Fortaleza, Criciúma, São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto, mas que se encontrou na Raposa. Um comentário importante, Paulo Pelaipe também tem seu filho trabalhando no Cruzeiro, tanto ele quanto o filho foram contratados por Alexandre Matos. Hora de falar sobre os mineiros em alta no Campeonato Brasileiro. Você sabia que Cruzeiro e Atlético Mineiro têm as melhores campanhas do Campeonato Nacional nos últimos 5 jogos? Se a gente fizer o recorte das últimas 5 rodadas, o Cruzeiro foi aquele que mais pontuou, 13 dos 15 pontos possíveis, 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Mineiro somou 11 dos 15 pontos, são 3 vitórias e 2 empates. Com 10 pontos aparecem Flamengo, Botafogo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Grêmio e Mirassol. O Palmeiras e o Bahia, que também brigam na parte de cima, fizeram 9 pontos cada. O Cruzeiro tem o segundo melhor ataque do torneio, 17 gols marcados, ao lado do Mirassol e atrás apenas do Flamengo com 24. Cruzeiro que ainda tem a terceira melhor defesa com 8 gols sofridos, a melhor defesa do Flamengo com 4 gols, o Botafogo tem a segunda defesa menos vazada com 5 gols sofridos. Lucas Ferreira do São Paulo, alguma proposta por ele, o Doug? Eu fui o primeiro a contar lá atrás que o Cruzeiro e depois o Red Bull Bragantino haviam demonstrado a intenção de tirar o Lucas Ferreira do São Paulo, pagando a multa de 40 milhões de reais. Você lembra? Depois até contei que o Palmeiras também na última hora tentou atravessar. Afinal das contas, o São Paulo renovou o contrato com o Lucas Ferreira. Esse acordo fez com que o salário dele saltasse de 20 mil por mês para 120 mil mensais. Com isso, acabou qualquer possibilidade de algum clube brasileiro contratá-lo. Essa possibilidade existia por conta do baixo salário dele, 20 mil reais mensais. Você multiplica por 2 mil e chega ao valor de 40 milhões de multa. Com o salário dele em 120 mil reais mensais, a multa é estratosférica, não tem mais chance de perder para clubes brasileiros. E aí que surgiu uma informação que veio de uma pessoa do São Paulo. Ô Nicola, você lembra que quando a gente renovou, você falou do Cruzeiro? Eu falei sim. Pois é, na oportunidade já tinha também um time alemão interessado. Essa pessoa não quis dizer o nome do time alemão, mas que a proposta girava na casa dos 8 milhões de euros, o que fez com que o São Paulo apressasse o passo em relação a essa renovação. Tá? Então, o São Paulo tem a convicção de que pode pintar proposta boa pelo Lucas Ferreira em breve. O Herbert Afonso. Fala, Nicola, beleza? Você sabe se o Cruzeiro ainda tem interesse no zagueiro Valentim Gomes? Boa pergunta. O Herbert, essa negociação ela tinha como grande entusiasta o Alexandre Matos, tá? Matos ficou bem frustrado com o Vélez, com a forma como o clube argentino ia mudando as condições, o Cruzeiro melhorava a proposta. Afinal das contas, foi uma grande frustração quando o Vélez, depois de uma oferta de 11 milhões de dólares, recuou, fez mais um pedido e aí o Cruzeiro largou mão. Isso foi em janeiro. Depois disso, ele foi reprovado num exame médico no exterior por conta de uma cirurgia no joelho que ele já havia sido submetido em 2021. Na teoria, se você vai ao mercado europeu, é contratado por lá, mas é reprovado no exame médico, o teu valor de mercado cai abruptamente. Porque esse asterisco vai acompanhar você pro resto da vida. O pessoal do Vélez parece não entender ou não querer entender dessa maneira.
O Cruzeiro procurou o Valentim Gomes de novo, ouviu do Valentim que ele gostaria de jogar por aqui, embora os empresários prefiram colocar na Europa, mas o Vélez segue naquela toada de 11 milhões de euros. Aí o Cruzeiro agradeceu e disse que diante dessas cifras não tem como fazer acordo, e não tem lógica nenhuma, cara. Não tem. 11 milhões de euros por um zagueiro pro futebol brasileiro, para mim, é inadmissível. Pior ainda é de euros, não, de dólares, tá? Pior ainda é se esse jogador passou por exames médicos e foi reprovado no exterior, tá? O Ebert Afonso, Nicola, você sabe me dizer quais os reforços que o Cruzeiro pode anunciar nessa janela? Até 10 de junho, não acredito. Imagino que o Cruzeiro vai se utilizar da janela maior de 10 de julho até setembro para trazer contratações. Hoje, quem manda no Cruzeiro é Leonardo Jardim. Ele virou meio que um manager do Cruzeiro. A saída do Alexandre Matos e a não contratação de um CEO tem tudo a ver com isso. O Leonardo Jardim só não vai participar da negociação em si, mas é ele quem vai indicar, ele quem vai dispensar, ele quem vai fazer absolutamente tudo. O Leonardo Jardim quer muito um ponta ou dois, e pelo menos um zagueiro. Essas são as prioridades, tá? E eu posso contar para vocês que entre as prioridades para a zaga, o Leonardo Jardim gostou do Vitor Gabriel, que é um zagueiro que pertence ao Sport e está emprestado ao Internacional. A opção de compra para o Inter é pequena, de R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos. A ideia do Inter era empurrar com a barriga esse empréstimo até o fim do ano e no final do ano executar a opção de compra por R$2 milhões. Só que, com o interesse do Cruzeiro, é possível que o Inter precise acelerar o processo, para não correr o risco de ver o Cruzeiro atravessando o negócio com o Sport. E aí depois para o Cruzeiro vai ser muito mais caro negociar com o Inter pelo Vitor Gabriel. Sobre pontas, o nome dos sonhos do treinador cruzeirense é o Luiz Araújo, mas o Flamengo tem criado enorme dificuldade para que esse negócio saia. Até por isso se pensou em Matheus Gonçalves, em Inês Troça, entre outros, mas ainda não há martelo batido em relação a nenhum deles, tá bom? O Zenit pretende prestar o Wendel nessa janela. Yuri, o Wendel não quer jogar no Zenit há pelo menos 1 ano e meio. Tanto que ele sempre se atrasa na volta das férias, é sempre um caos. A temporada para ele sempre começa caótica. E ele sempre forçando a barra, tentou jogar no Flamengo, não rolou, tinha acordo com o Botafogo, só que o Botafogo não pagou, aí o Zenit desfez o acordo. É quase certeza, parece para mim muito, muito nítido e óbvio que o Wendel não queira voltar para a Rússia. Resta saber se vai alguém assumir a bolada que o Botafogo prometeu pagar 20 milhões de euros, tá? Alan Franco no Cruzeiro, tem alguma informação? Qual Alan do São Paulo? Eu sei que o Matos queria muito a contratação dele. O Matos foi embora do Cruzeiro, não sei como é que vai ficar essa história, né? Alan Franco também era alvo do Palmeiras. O Palmeiras e o Cruzeiro eram os maiores interessados. O Matos é muito ligeiro com esse negócio de atleta em fim de contrato. Eu, inclusive, acho que os reforços que o Santos vai começar a apresentar a partir de agora são todos de atletas que ficam livres no mercado agora no meio do ano. Registrar que o Santos vai tentar segurar o Gabriel Brazão, ainda que precise negociar o goleiro João Paulo. Há especulação de que Cruzeiro e Fluminense já demonstraram a intenção de fechar com o reserva do Brazão. Hora de falar sobre um zagueiro pedido pelo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O alvo em questão é Vitor Gabriel, atleta que pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional e tem 21 anos de idade. Temporada atual de 20 jogos, 3 gols e 1 assistência, só não completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro porque acabou se contundindo. E aqui vem a informação exclusiva: a opção de compra que o Inter tem para fechar negócio com o Sport é barata. R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% ficariam divididos entre o atleta com 10% e o Sport com 40%. O Inter pretendia levar essa negociação até o fim do ano para confirmar a compra, mas diante do assédio do Cruzeiro, a tendência é que o Colorado se antecipe, faça o pagamento desses R$2 milhões e assegure a contratação do jogador. A partir daí vai ficar bem mais difícil para o Cruzeiro tirar o Vitor Gabriel do Inter. Cifras certamente serão 3, 4, até 5 vezes maior do que esses R$2 milhões. Carlos Alves está pedindo para eu falar sobre o Cruzeiro. Agora há pouco disse sobre o tamanho que o Leonardo Jardim vai ter em todas as decisões do clube. Quero contar que o Paulo Pelaipe também ganhou um pouquinho mais de espaço, né? Só para lembrar, o Pelaipe havia sido contratado pelo Cruzeiro por indicação do Matos. Inclusive o filho do Pelaipe, que trabalhou com o Matos no Vasco, também foi contratado. Então teve até gente que imaginou que quando o Matos foi embora, o Pelaipe em solidariedade sairia também. Não é o caso.
Inclusive, Matos e Pelaipe se distanciaram recentemente. Percepção que eu tive é de que quando o Matos perdeu um pouco de espaço e começou a ficar queimado, o Pelaipe se distanciou dele e passou a estar mais perto do Pedro Júnior, que é o filho do homem, é o filho do cara que manda, e é quem tem dado as cartas lá no futebol, tá bom? Então, torcedor cruzeirense, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as últimas informações do maior de Minas, é claro que é o Cabuloso. Forte abraço a todos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Análise Cruzeiro. Um forte abraço, até a próxima.